Então, pessoal, continuando o nosso desenvolvimento, a gente agora vai fazer um método para listagem de todos os nossos problemas, né? Que seria dessa página aqui, de maneira orientada a objetos. Então, ela ainda está estrutural e o que a gente vai fazer é deixar ela orientada a objetos. Mas antes disso, vamos fazer o commit do nosso error handler. Então, vamos lá, git commit -m setup error handler. Então quer dizer que já está, faltou um T aqui. Já tem ele configurado e pode usar quando for necessário. Então qual tela que a gente vai mexer? O satélite do index. Então vamos lá para o public index, que na verdade esse direciona para o... Até poderia deixar assim para ficar mais interessante, né? Só para vocês visualizar. Aí ele não vai ter o index.php lá no final. Vai direto para cá. Fica mais bonita a nossa URL. Então vou deixar assim, mas esse na verdade vai para a página index. E aqui o que a gente precisa fazer, ao invés de ter essas instruções aqui, a gente vai trazer os problemas no formato de objeto e criado a partir lá do nosso modelo problem.php. Então vamos lá, como que vai ficar todo esse código aqui? Então eu vou fazer a estrutura aqui, depois a gente vai para o problem.php, para o nosso modelo. Aqui na verdade o que a gente vai fazer, ele deve funcionar da seguinte maneira: a gente vai fazer o require da nossa classe, né? Que está lá em /var www /apps /models problem.php. Aí o que tem? Aí o que a gente vai fazer? Os problems, ele vai ser uma array de objetos de próprios. Então a gente vai pegar aqui, na verdade, usar o problem para pegar todos os problemas. E esse código sai daqui e vai lá para o nosso objeto. Posteriormente, a gente vai precisar também mudar aqui o index.php. Percebam que ele já reclamou, porque esse método realmente ele não existe, né? No nosso modelo, né? Então a gente precisa implementar esse método, né? O método alvo, e fazer ele retornar uma array de objetos. Então, uma array de objetos. Então, vamos lá. Estamos aqui para o final do nosso arquivo. Vou criar aqui um método estático, public static function. Lembrando que ele é um método estático porque a gente não precisa de um objeto para chamar esse método. Eu quero a partir da classe pegar todos os objetos que representam os problemas cadastrados. Então, public static function all. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os objetos, só que em vez de usar o define, né? Aqui já vou aproveitar, né? A gente vai usar o file para pegar os dados dos objetos, né? Os problemas, mas aqui no formato de array, né? Então ele vai vir com o formato de array. Na verdade a gente vai pegar, vou usar essa instrução. Na verdade é essa instrução que eu preciso, né? Estava modificando a instrução errada. Que o define, na verdade, da constante já está na própria classe. E a gente só precisa do self para chamar ela. Só que aqui ele vai me retornar uma array de strings e a gente quer uma array de objetos. Então o que a gente vai fazer para ter essa array de objetos? A gente vai fazer um mapeamento dessa array usando o array map do PHP, então array map do PHP, para, ao invés de retornar uma array de string, retornar uma array de objetos. Então eu vou fazer o código aqui e vou explicando. Então aqui a gente vai usar a função array map. Então a gente vai ver que ele recebe um callable, uma função, e uma array, né? A array que a gente quer percorrer. No caso, uma ou mais, né? Então aqui a gente vai definir a função que a gente vai utilizar. E essa função eu vou precisar de dois valores, porque a gente precisa o id, que é o número da linha, e o título, que é o próprio texto da linha. Então ele vai ter dois parâmetros a função. Aí dentro dela eu vou fazer o mapeamento. Só que o mapeamento de quem?
Aqui eu preciso da linha, então aqui vou passar array que tem as linhas. Então aqui seria array keys, de quem? Da nossa array de problems, que é esta aqui. E o segundo parâmetro seria a própria array de problems, que vai ter os títulos, né? Então daí o que a gente vai fazer? Aqui eu vou retornar um novo problem, para a gente ter ele como objeto, onde o ID vai ser a linha, e o title vai ser o próprio variável title. Então assim a gente já tem o mapeamento aqui dos problemas em string para objetos, usando aqui o array map. E os dois parâmetros necessários, ó, que esse vai para esse e esse vai para esse. Então agora voltando no index, a gente já tem essa instrução, só que se a gente executar o nosso index agora, dar um F5, percebam que ele vai dar erro, né? Nesse caso o erro veio tranquilo, não tão organizados, mas dá para entender o que acontece. O primeiro erro que ele deu é que ele não encontrou aqui o modelo problems no require. Vamos ver o que está errado, /var, /ww, /app, né? Eu coloquei um S a mais. E agora ele deu um erro bagunçado, ó, mexendo aqui na bagunçada. Se a gente colocar o nosso manipulador de erros, fica mais fácil de ver. Ó. var ww core errors handler.php. Perceba, veio mais organizado. Ele não conseguiu converter a classe, objeto da classe problem, quando não foi possível converter para string, isso lá no index, na linha 28. Então vamos ver lá o index.html da nossos arquivos de visão, na linha 28, ó. Certamente, porque aqui ele percorreu o problema como index problem. E na verdade aqui a gente tem que percorrer como problem. E agora sim, né, usar a orientação objetos. Problem.getID para pegar o ID. E aonde mais a gente precisa do ID também? Cadê? Aqui. Para o parâmetro problem ID. E aqui também para o edit a gente precisa do ID. E aonde mais que a gente precisa? Aqui a gente precisa, na verdade, do title. Então aqui vai ser get title. Então aqui a gente já fez toda a conversão para objeto. Então percebam aqui que é vários problemas, por isso se chama problems no plural, as a problem. Tendo isso, vamos ver se o código funciona. Ainda temos um erro. Undefined variable index, então tem mais um lugar que eu esqueci de trocar o index pelo ID, que é aqui. Então vamos fazer essa troca. E mais um erro. Undefined get ID em index.html na linha 27. Com certeza estou chamando alguma coisa errada. Problem ID, problem, get ID, get ID, get ID, get title. Só vamos retomar aqui para ver se está certo. A gente tem o get title. E, claro, deu erro porque foi esquecido de fazer o public function getID, que retorna um int para nós, que na verdade é o retorno do atributo ID da nossa classe problem. Então agora sim funcionou o nosso sistema corretamente aqui, apresentando os dados, inclusive montando as URLs corretas, aqui no caso de multiplicar, tanto para visualizar quanto para editar. Tranquilo, pessoal? Então aqui a gente conseguiu fazer um dos retrievers, né? Que é o index da nossa listagem de problema. O outro recuperação é o show, que é esse aqui. A gente tem que transformar isso para a orientação objetos. Então, aproveitando aqui, a gente pode vir aqui no show. E como que a gente pode fazer esse cara? Ó? Aqui a gente vai eliminar essas opções. E o problem aqui, na verdade, vai ser
da seguinte maneira, a gente vai ter um problem find by ID, que ele vai encontrar pelo ID, e aqui você vai passar o ID. Então aqui você vai ter o título, carregar o arquivo e o application.html, também que é o nosso layout. O nosso show ele precisa também ser alterado para pegar o title. Então aqui ele vai pegar o get title. Perceba que o nosso código, já ficando mais orientado a objetos, ele fica mais compreensível também. Só que a gente não tem no find, na nossa classe, o find by ID. Então o que a gente vai fazer? Public static function find by ID, passando aqui um inteiro, que é o próprio ID que a gente vai procurar. Só corrigir aqui que esse cara aqui retorna uma array, para ficar claro. E aqui também vai retornar, pode retornar tanto um problem ou no caso ele não encontra. Então ele vai poder retornar esses dois caras. Como que a gente vai fazer? Que eu vou aproveitar o nosso método anterior, pegar aqui o self all para pegar todos. Eu vou fazer de uma maneira bem simples, fazer um for each para percorrer todo os nossos problems e encontrar aquele problema com a ID. Então, problems as problem. E aqui eu vou fazer um if bem simples, se problem get ID for igual ao ID, então eu retorno o objeto problem. Eu já tenho acesso direto ao objeto que foi mapeado lá pelo all. Se ele percorrer todos e não achar, return null. Então a gente já tem o find também. Então vamos ver se isso funciona. Vamos aqui clicar em visualizar e deu erro. Claro que deu erro, sim, porque a gente precisa fazer o require do /var /www /app /models problem.php. Então a gente tem o require dele. E agora sim funciona o visualizar também de maneira orientada a objeto. Então assim a gente conclui a parte de listagem e visualização de maneira orientada ao objeto com relação aos models, a relação ao módulo do objeto. Para finalizar o vídeo, não git status e vamos fazer o commit dessas alterações. Vamos repassar aqui para ver se está tudo funcionando, para ver se não tem um erro. Tem um erro de permissão, esse aqui, por enquanto, aqui eu estou esperando a solução de vocês, né, nas aulas. Mas eu só vou dar o chmod. E agora sim ele escreve. E a gente precisa ainda fazer o editar e o remover. Mas se a gente visualizar ele tá ok. Então agora vamos lá, dar um git status, git add ponto, git commit -n, refactor, retrieve to ó. Então agora a gente finalizou essa parte do retrieve.